No dia 26 de março, o jornal O Globo, eu estou aqui aberto no jornal online, publicou uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Está no caderno de política, veja, e a entrevista tem por título Proposta de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal é cavalo de Troia, de Gilmar Mendes. Decano diz que debate sobre prazo para atuação de novos membros do Supremo é cortina de fumaça. Vê corte mais forte após ataques antidemocráticos e considera inegável a responsabilidade política de Bolsonaro. A entrevista foi realizada pelos jornalistas Mariana Muniz, Daniel Gugliano e Tiago Bronzato. Fizeram em Brasília. Veja, publicada no jornal O Globo online no dia 26/3. A própria matéria só publica os principais trechos da entrevista. Inclusive, eles dizem isso. E dentro desses principais trechos, nós não teríamos como aqui comentar um por um, mas nós remetemos a vocês que se interessarem a leitura completa da entrevista, completa daquilo que está publicado, tá bom? Porque eu selecionei aqui quatro pontos desta entrevista, 4 perguntas e respostas, tá bom? A primeira, sobre a responsabilidade política do ex-presidente Bolsonaro nos atos antidemocráticos. A segunda, sobre essa proposta de ministros do Supremo Tribunal Federal terem mandato. A terceira, sobre as indicações do Lula. E a quarta, o nome do Zanin. Então veja, pegando aqui a primeira, perguntaram ao ministro Gilmar Mendes qual a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo? O processo dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Gilmar Mendes responde da seguinte forma, abre aspas, a responsabilidade política é inegável. Isso é óbvio. Quanto à responsabilidade pessoal, no campo penal e da improbidade, são questões que têm que ser investigadas. Mas, de fato, a responsabilidade política é evidente, porque havia uma diretriz, como nós vimos na área da saúde. Uma tragédia de erros, que está associada, inclusive, a toda uma questão das fake news, das manipulações das pessoas. O 7 de setembro anterior e o 7 de setembro do ano passado tinham uma conotação de colocar gente na rua, sempre com o discurso voltado contra o Supremo. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida de que tem responsabilidade. E tem um dado que não podemos relativizar, que parece organizado. A tal das manifestações, depois das eleições nos quartéis para pedir intervenção militar, um aforismo para pedir instalação de uma ditadura militar. Quer dizer que a eleição é boa desde que eu ganhe? Se eu perder, eu chamo o Papai do Céu, que no caso eram os militares? Acho que foi um grave erro ter admitido os acampamentos desde o primeiro dia. Tentou-se impor um constrangimento ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Aquelas notas, aquelas cartinhas todo dia, que nem eram tão amorosas do ministro da Defesa, que cumpriam um papel lamentável a todos os títulos. Isso era um tipo de bullying institucional. Então, primeira questão que eu quero comentar é a responsabilidade do ex-presidente da República nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Veja, o ministro Gilmar Mendes, ele aqui faz uma consideração importantíssima, porque ele pega uma linha histórica. É claro que ele não se preocupa em iniciar desde março ou abril de 2019, quando de fato o ex-presidente da República, na condição de presidente da República, começa a dar um tom em seus discursos contra as demais instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que era, de fato, a instituição em que ele esperava intervir com mais poder, porque a Câmara e o Senado não foi difícil, em vista do orçamento secreto, sobretudo a Câmara e o poder que o presidente da Câmara tinha à época. Mas o ministro Gilmar não se preocupa nessa demarcação histórica caso a caso, e nem precisa.
ele recorta dois grandes exemplos, justamente as duas datas do 7 de setembro. Em 2021, muito mais incisiva, porque ali o ex-presidente já havia dito que não iria cumprir nenhuma decisão judicial, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. E 2022. Então, o ministro faz muito bem em pegar essa cronologia, esse recorte de momentos históricos em que mais incisivamente, em que com mais força, o ex-presidente da República passa a atacar as demais instituições, especialmente, claro, elegendo o Supremo Tribunal Federal como o inimigo mor. Então, isso é interessante, porque aqui está dado um aspecto central. Responsabilidade política, o ex-presidente tem. Isso é inegável. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes diz que é óbvio, tá? Agora, a responsabilidade penal, essa que é a questão. No campo da improbidade, né? Essa tem que ser, claro, investigada. Aqui também o ministro faz muito bem, porque, ora, ele não pode emitir um juízo de valor antes de as coisas estarem devidamente dadas, ou seja, seguir o devido processo legal. Segunda questão que eu chamo a atenção aqui, dessa entrevista realizada pelo Globo com o ministro Gilmar Mendes. A questão de mandatos no Supremo Tribunal Federal. Se você está acompanhando o nosso canal, e acredito que outros, muitos também, está surgindo uma possibilidade, uma ideia de uma emenda constitucional para que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham mandatos. Fala-se em 6 anos, tá bom? Essa discussão, segundo dizem, do ponto de vista político, está bem avançada. E contaria, veja você, viu? Com apoio, inclusive, de 2 ou 3 ministros que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal. O que é que o Gilmar Mendes ouviu de indagação e o que ele respondeu? A pergunta foi: como o senhor avalia as discussões no Senado sobre limitar mandatos de ministros do STF? Resposta, abre aspas. Eu sou contra porque imagino que isso, embora não seja a intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba sendo um cavalo de Troia para discutir outras questões como, por exemplo, a forma de divisão da indicação do presidente da Câmara e do Senado. Vamos refazer essa pergunta aqui desde o início, tá, gente? O ministro Gilmar Mendes ouviu a seguinte indagação: como o senhor avalia as discussões no Senado sobre limitar mandatos de ministros do STF? Veja a resposta do ministro Gilmar Mendes, abre aspas. Eu sou contra porque imagino que isso, embora não seja a intenção do presidente, referindo-se ao Senado, Rodrigo Pacheco, acaba sendo um cavalo de Troia para discutir outras questões como, por exemplo, a forma de divisão da indicação do presidente com Câmara e Senado. Eu não acho que vale a pena reproduzir o modelo das indicações para o Tribunal de Contas da União, o TCU. E acho curioso também, do ponto de vista de momento, que se escolha logo o STF como alvo da primeira reforma. Já falei isso para o próprio Pacheco. Na verdade, eu acho até que seria bom que tivéssemos nomes como o do Rodrigo Pacheco no Supremo. Pois bem, está em debate, isso, claro, gente, não está ali na pauta, tá? Mas nos corredores, essa ideia de um tempo, né, um mandato específico para ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que hoje a nossa Constituição reza que é vitalício, tá bom? Significa que ele se aposenta ali no cargo, tá bom? Chegou aos 75 anos, ele imediatamente tem a sua aposentadoria compulsória. Mas querem mudar essa regra para uma composição de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham mandatos de 6 anos. Isso significa que a Corte, pelo menos é o que eu penso,
teria maior dificuldade na previsibilidade jurídica e institucional e correria mais risco, porque essa ideia dividiria a responsabilidade do presidente da República com os presidentes da Câmara e do Senado. Veja, nós tivemos uma Câmara bolsonarista e agora temos também uma Câmara que é fruto do orçamento secreto. Agora imagine essa Câmara com poder de indicar, ainda que por um tempo limitado, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, o ex-presidente da República, isso até o ministro Gilmar comenta isso aqui, se referia às suas indicações como meus 20% no STF. E há algumas matérias que mesmo um leigo, né, alguém que não fez direito, alguém que não tem a sua vida dentro da jurisprudência, né, do direito, das questões legais, legislativas e etc., sabe como aqueles 2 ministros indicados pelo ex-presidente da República vão votar. Então isso chega a ser assim, não sei se é cômico ou se é absurdo, ou se as duas coisas. Comente aí o que vocês pensam sobre isso. Mas o ministro Gilmar vê o risco. É claro que ele é inteligentíssimo, ele não aponta quais seriam os riscos. Eu acho que aqui ele é muito inteligente. Ele deixa para a discussão, essa discussão para a esfera política no momento certo. Ele não antecipa isso. Porque às vezes, quando você diz as razões pelas quais você é contra, o projeto já vem com as respostas, pelo menos as supostas respostas. Então, o ministro Gilmar fez muito bem em levantar a questão e dizer não e claramente. Tá? Terceira coisa que eu quero comentar aqui dessa entrevista do ministro Gilmar Mendes ao O Globo, que é o seguinte, pergunta, qual a expectativa da indicação do presidente Lula? Olha, Lula terá direito a 2, talvez até 3, tá bom? Abre aspas para o ministro Gilmar Mendes. O presidente já fez indicações no passado. Certamente ele vai levar em conta todas as suas experiências. Nesse contexto, inclusive, os quase 600 dias de prisão que ele passou têm a ver também com decisões do Supremo. Certamente, tudo isso vai estar presente nesse processo decisório. Fecha aspas. Olha só, o presidente Lula, como presidente da República, eleito e etc., ele tem direito a indicar 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. As 2 vagas que surgirão, tá? Do ministro Lewandowski e da ministra Rosa Weber. O que o Gilmar lembra? Lembra que Lula esteve preso e a sua prisão, que foi uma distorção da própria Constituição de 88, né? Afinal, ninguém será condenado a não ser que se efetive o trânsito em julgado. Todos os recursos ali se extinguam, todas as esferas ele tenha tido direito de defesa, e o que nós vimos ali foi aquela excrescência da prisão em segunda instância, que possibilitou não apenas que Lula fosse preso, mas que Lula fosse retirado da campanha eleitoral de 2018. Por um ex-juiz, tá, que se tornou ministro do governo vencedor e que agora, lamentavelmente, senador da República pelo Paraná. Então, observem, o Gilmar lembra das indicações que o Lula fez. Aquelas indicações custaram ao Lula um preço muito alto, particularmente a Lula, mas também a todo o Brasil. Porque nos últimos 4 anos, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, o Brasil desceu a ladeira. Meio ambiente, questão indígena, questão da mulher, escola, bolsas de pesquisa, tecnologia, industrialização, meio ambiente, tudo desceu a ladeira. Tá? Nós vivemos agora um governo que provavelmente será um governo de transição, porque a tentativa agora é de reconstruir o Estado brasileiro. Ele só não será de transição se mantiver no poder, mas isso a gente comenta em uma outra oportunidade. Então, observe. Lula, preste atenção nas indicações anteriores, viu?
porque elas fizeram com que o Brasil sofresse. E por fim eu quero comentar a última pergunta. Foi indagado o ministro Gilmar Mendes. O senhor vê algum impedimento se Lula resolver indicar o seu advogado Cristiano Zanin? Eu acho curiosa essa pergunta, né? Indicar o seu advogado, né? Como se o principal aspecto para a indicação do Zanin fosse ser o advogado do Lula. Não sei. Eu também não sei dizer se ele seria indicado se não fosse o advogado do Lula durante todo esse processo, tá bom? Mas provavelmente este não seja o aspecto principal. Olha a resposta do Gilmar. Afinal, a pergunta foi feita para o Gilmar, né, gente? Não foi para mim, nem para você, né? Mas o que vocês acham, antes de eu dizer a pergunta aqui, a resposta de Gilmar? O que vocês pensam? Lula deve ou não indicar o Zanin? Como é que vocês veem isso? Olha, resposta do Gilmar. Ministro Gilmar Mendes, abre aspas. Não vejo impedimento algum. Todos nós, com raríssimas exceções, não fomos buscados em casa. Estávamos em algum lugar e tínhamos conexões com a vida política. Isso está dentro de um certo contexto político e ideológico. O fundamental é que saiba direito e que seja honesto. Bem, fecha aspas, tá? Bem, estes dois critérios o Zanin cumpre muito bem. Ele sabe muito bem direito e é um homem honesto. Então, segundo o ministro Gilmar, não há nenhum problema. Até porque ele não deixa de lembrar que essas escolhas são escolhas políticas e ideológicas. Ora, vejamos os dois últimos que foram indicados ao Supremo Tribunal Federal, tá bom? Profundamente ideológicos, tá? Eu recortei aqui 4 aspectos, 4 elementos que eu achei interessantes da entrevista do ministro Gilmar Mendes concedida ao jornal O Globo. Está disponível online, tá bom? Você pode depois lê-la, apesar de que, lamentavelmente, está reservada para assinantes. Mas se você é assinante, você terá condições de acessar a esses trechos da entrevista, tá bom? Existem outros aspectos, mas eu não chamei a atenção aqui, até por causa do tempo. Mas eu chamei a atenção sobre esses 4, tá? Responsabilidade do ex-presidente da República no 8 de janeiro, indicações para o Supremo Tribunal Federal com tempo limitado, indicações do Lula, as anteriores, e a possível indicação do Zanin, tá bom? Fique conosco aqui do canal Marco Zero. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Curta esse vídeo e faça parte do clube de membros, se assim você o desejar, tá bom?